você, a paz. Bom, hoje, nas minhas orações matinais, eu orei junto ao texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 9, que conta ali alguns relatos sobre a riqueza de Salomão e a sua sabedoria. Eu decidi gravar esse vídeo porque enquanto eu lia aquele texto, uma coisa me incomodava muito. Porque o texto narrava a visita da rainha de Sabá. Quando a gente ouve rainha de Sabá, a gente está falando da Etiópia, país africano, que nós conhecemos muito bem pelos relatos da miséria, da fome. No século XX, no século passado, onde eu vivi minha juventude, basicamente a Etiópia era um retrato da fome e da miséria africana. E diante disso, muita gente que produz uma teologia mesquinha se aguçava em divulgar uma teologia racista e preconceituosa, tentando justificar o injustificável. O evangelho, que em vez de ser denúncia da opressão do homem pelo homem, da escravidão, nas mãos de uma gente perversa, se tornou justificativa para isso tudo. E a teologia evangélica norte-americana e brasileira, especialmente, que copia a norte-americana, tem a disfarçatez de tentar justificar a escravidão dos africanos, a pobreza, a miséria, a mortandade infantil na África. Há uma questão teológica baseando-se no fato de que Noé teria amaldiçoado Cã, após o dilúvio, né? Tem um relato ali que Noé toma um porre e ele fica bêbado. Eu não sei até que nível de profundidade pervertida esse relato se refere à vil nudez de Noé, quando o texto relata esse episódio esse que gera a maldição lançada por Noé, dizendo que a descendência de Cã seria serva, escrava. E esse texto é usado para justificar a pobreza, a escravidão na África. Mas esse texto é desmentido pela própria Bíblia. Porque quando nós lemos os relatos de 2 Crônicas, capítulo 9, e vemos a riqueza abundante da rainha de Sabá, só ouro, ela levou 4 toneladas de ouro de presente a Salomão. E saiu encantada de Jerusalém. Ela levou madeiras. O relato diz que jamais se viu em Jerusalém madeiras daquele tipo, riquezas daquele jeito, especiarias tão maravilhosas quanto a rainha de Sabá havia levado a Salomão. O que significa que nós estamos assistindo no texto de Crônicas 9, uma exposição da riqueza abundante da África. E uma África que parecia
preservar uma distinção em relação às sociedades patriarcais que se desenvolveram tanto em Israel quanto todo o Ocidente. Porque ela era uma rainha soberana do seu povo e da sua terra. Mas essa África foi saqueada, pilhada, explorada pela ganância de nações europeias que hoje são ricas e vivem de forma estáveis e querem alegar que a sua riqueza e estabilidade é oriunda dos seus sistemas político-monetários, econômicos, quase que ignorando que esses países enriqueceram às custas do saque de suas colônias africanas e americanas. Mas para justificar a disfarçatez desse saque, dessa pilhagem, desse roubo europeu, dessa ganância do homem branco europeu, constrói-se uma teologia preconceituosa para tentar justificar uma pobreza que foi construída por ganância e por maldade, e que agora tentam espiritualizar como se fosse uma condição espiritual a condição africana, demonizando a África e a sua cultura, ignorando os próprios relatos bíblicos que mostram o encantamento dessa África e de parte dessa África pelo Deus Yahvé. Lembre-se que da Etiópia, consequência desse relacionamento entre a rainha de Sabá e Salomão, nos tempos bíblicos do Novo Testamento, nós encontramos um eunuco, um funcionário da corte etíope, indo a Israel, e estava voltando já quando é encontrado por Filipe no caminho de Gaza. E esse homem está lendo textos sagrados judeus, ele está lendo o profeta Isaías. O eunuco do texto de Atos dos Apóstolos, evangelizado por Filipe, se converte. E sempre houve uma presença muito forte de fé no Deus de Abraão e de fé cristã na Etiópia. Mas a teologia racista evangélica insiste em demonizar a África com pretexto, de tentar pacificar uma consciência imperdoável da pilhagem, da imposição de escravidão que foi feita pelo homem branco na África. Então leia o texto, encante-se com a riqueza africana, com a beleza, não só econômica, mas também social, como eu disse, diferentemente das culturas androcêntricas, onde apenas homens governam e dominam. Nós vemos uma África onde se apresenta uma rainha poderosa, riquíssima e, por que não dizer, belíssima, que provocou o encanto do rei Salomão e roubou seu coração. Então, se você algum dia ouviu dizer que a África foi amaldiçoada ou está sob maldição, eu quero dizer para você que você foi iludido por gente perversa que quer que a teologia esteja a serviço das suas ambições, da sua ganância
para justificar o seu pecado. E a desumanidade que ali se impôs. O problema da África, o problema da fome, o problema da miséria, o problema das cheias, das catástrofes climáticas, desculpe, viu? Não é espiritual. É humano. É ganância. É avareza. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. Paz.